no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity! Resumo do episódio 333. Yaman saiu nervoso da sala dizendo que era culpa dele, ao passo que Jenger tentava acalmá-lo, dizendo que tinha sido um acidente. Yaman logo depois conversou com Serrezinha. Ele disse que tinha ido responsabilizá-la porque estava tão bravo com ela quanto estava com ele mesmo, chamando-a de teimosa. Ele disse que ela nunca o ouvia, perguntando sobre o que tinha dito a ela. Yaman disse que faria aquilo. Enfim, ele lamentava o acidente ter acontecido por teimosia dela. Ele disse que a partir daquele momento, as regras dele seriam aplicadas, inclusive que ela não sairia de casa e que a proibiria até mesmo de colocar o pé no jardim, tampouco passeios de barco. Ele disse que não irá tirar os olhos dela nem por um segundo. Em seguida, perguntou se a teimosa Serrera havia entendido. Ele disse que daquele momento em diante, a única obrigação dele seria protegê-la. O Tudão não quer mais deixar Serrezinha sozinha, tampouco sair por aí. Na verdade, ele está protegendo Cremosa da Nazaré Tedesco. Ele disse que tudo será diferente. Promessas que não pode cumprir com Nazaré no roteiro. Esqueceu, Yamanzito? Tão logo saiu da sala, Yaman disse para Jenger que ela o escutava. Ele disse que ela não se mexeu, não reagiu, mas que tinha certeza que ouviu o que ele disse. Ele justificou, dizendo que também ouviu na época em que estava nas mesmas condições, e Jenger pediu para ele não perder a esperança e que não deixasse de falar com ela. Yaman disse que nunca desistiria até que ela acordasse. Zia descobriu o que aconteceu com Serrera através de Adalit. As meninas estavam muito abaladas. E a Semin, que além de sombra incendiária, queria acabar com a casa da mãe e da irmã, totalmente revoltada por ter crescido sem teto. Mas quando viu a mãe sair, ficou emocionada. Dentro da casa, com um galão de combustível, disse que a irmã não teria uma casa para voltar, dizendo que a irmã a deixou sem teto, que tentou arruiná-la pela segunda vez e que as duas pagariam preço. Ela disse que era hora de dizer adeus àquela pacífica casa, porém ao cheirar o casaco da mãe e ver o porta-retrato da família declinou. Ela queria vingança, mas desistiu, porém Ali a pegou no flagra. Yaman levou 2 cafés para o quarto, a fim de ter uma prosa longa com sua Cremosa, relembrando os velhos tempos. Após pegar na mão dela, disse que a conversa deles ainda não tinha acabado. Yaman, arrependido, pediu que ela esquecesse o que lhe tinha dito antes. Bom, ela ficaria em uma prisão. Que bom que ele retrocedeu. Ele disse que os planos haviam mudado. E sobre o que ele disse antes, que nunca mais entrariam em um barco, mudou de ideia, dizendo que iriam naquele barco outra vez e que navegariam juntos outra vez. Ele disse que conseguiriam sobreviver em mares tempestuosos e, em tom de pergunta, falou sobre desistirem porque caíram uma vez. Ele disse que certamente sabiam como levantar quando caíam sem medo, sem fugir. Ele disse que iria fazer dela uma marinheira, uma capitã, e que iriam até mesmo para mar aberto, e que levariam Zia e Yusuf com eles, e que viajariam o mundo, e que os mares e oceanos seriam a casa deles. E tão logo o médico entrou. Por sinal, gente, eu achei esse médico arrogante metidinho. Yaman perguntou se eram os resultados, e o snob pediu que Yaman o deixasse examinar a paciente dele, e então ele explicaria, convidando Yaman Bey para se retirar e esperar do lado de fora. Desnecessário. Não é desnecessário, né? É médico. Fazer o quê? Duigu, que absurdamente confia mais no Vulcã do que no Ali, estava esperançosa para ver a irmã. Lelé da Cuca só burlando as leis, doidinho de pedra por conta da doença que o tornou bipolar e psicopata, coisas de Nazaré. Ah, e do nada passou a amar Duigu, pois é. Na verdade, Vulcã quer que Duigu cometa um crime de ocultar a verdade, burlando as leis para ficar nas mãos dele. Só isso. Por enquanto ela está sendo ética, mas ele está se esforçando para que ela tropece por conta da emoção. Duigu estava entusiasmada para encontrar a irmã, abraçá-la, desculpar-se e nunca deixá-la partir. Ari, que é um cara inteligente e sagaz, chegou com Yasemin, pois é. Duigu e Vulcã chocou-dos, e Ali decepcionado com a atitude da Duigu, que omitiu um fato gravíssimo.
e a Semi não suportava olhar na cara da Duigu. Ali pediu que a funcionária iniciasse o processo sobre a suspeita de assassinato e Duigu desmaiou. Após sair, o médico disse que os resultados dos testes poderiam não ser definitivos e que teriam que esperá-la acordar para descobrirem o dano que ela teve depois do trauma. Yaman quis saber o que aquilo significava. Yaman queria saber também quando ela despertaria, além de dizer algo definitivo. O médico, por sua vez, disse que, conforme havia dito, teriam que esperar preparados para todos os cenários. Yaman já estava perdendo a paciência com o médico sobre ter que esperar as primeiras 24 horas e tals. Ele, imediatista, queria que o médico fizesse algo, angustiado em ficar de mãos atadas. Ele queria que o médico despertasse a cremosa dele e o médico lamentou, dizendo que não tinha nada que poderiam fazer, desejando que ela se recuperasse logo, e saiu, fugindo de Yaman com certeza. E a mãe, conformado, entrou em seguida, perguntando se Serrezinha tinha ouvido o que o médico tinha dito e que falou como se tivesse desistido dela. Ele estava preocupado, dizendo que quanto mais ela dormia poderia piorar a situação, mas em seguida disse que não, que ela não iria piorar e que ela iria despertar e dizer que estava lá, de volta. Ele pedia para ela abrir os olhos e que dissesse algo. Yaman disse que não queria vê-la daquele jeito e que não queria pensar no pior e que ela iria abrir os olhos. Ele disse que assim como ele voltou para ela, ela deveria voltar para ele. Naquele momento, Seher mexeu os dedos e a mãe, entusiasmado, perguntou se ela poderia ouvi-lo, pedindo que ela abrisse os olhos. Em seguida, Seher aos poucos abriu seus olhos ao passo que Yaman pedia para ela acordar. Ele pedia para ela não ter medo e que ele estava lá, porém o pior aconteceu. Serrezinha perguntou quem ele era com carinha de afrontosa. Yaman disse que ela tinha acabado de acordar, que tudo estava bem, só que não. Que ele estava com ela e pediu que ela se acalmasse. Seher se esquivou dele, ao passo que ele tentava explicar o que havia acontecido. Seher deu um pulo para trás, pedindo que ele não se aproximasse dela, querendo ajuda. O médico entrou e pediu que Yaman esperasse lá fora, mas ele disse que não poderia deixá-la lá daquele jeito, porém o médico insistiu. Seher perguntava quem eram eles e que não conhecia ninguém, querendo saber por que estava lá, e o médico pediu que ela ficasse calma, que ele iria explicar tudo. Desolado, Yaman falou com o muro das lamentações que ela não se lembrava, e Seher não sabia quem era, tampouco seu nome, e lembrei do filme como se fosse a primeira vez. Yaman estava andando de um lado para o outro, super angustiado, quando o médico saiu. Ele disse que a vida dela parecia não estar em perigo imediato. Ele falou de uma hemorragia cerebral, mas que ela não demonstrou sinais, mas que tinha dado tranquilizante que ela dormiria por um tempo. E Yaman, naquele momento, quis saber porque ela não se lembrava e o motivo do medo que ela sentia, perguntando se era em razão do choque. O médico disse que sim, claro, mas que poderia ser algo além de um choque, porque ela não se lembrava de nada, nem do próprio nome. Ele disse que era cedo para diagnosticar, mas os sintomas apontavam para uma perda de memória devido ao golpe na cabeça. Yaman quis saber se tinha alguma cura e se tinha algo que poderiam fazer. Ele queria que o médico começasse o tratamento sem esperar. O médico disse que os exames necessários seriam feitos assim que ela acordasse e que após o diagnóstico iniciariam um tratamento, mas que teriam que esperar, porém Yaman disse que não suportava esperar. Ele disse que iria falar com ela e responder a todas as perguntas e que ela iria se lembrar de tudo que havia acontecido. O médico impediu a entrada do Yaman, dizendo que todos eram estranhos para ela naquele momento e pediu que a deixasse descansar. Ele disse que se fosse necessário pediria pessoalmente. Em seguida, Jenger pediu que fossem tomar um ar fresco que iria fazer bem. Jenger contou para Yaman a história de um homem. Bom, sempre que lhe caía um problema, ele olhava para o céu e dizia para si mesmo que aquilo era apenas uma nuvem e que logo pararia e o sol apareceria novamente, e que era onde Yaman Bey estava naquele momento, pedindo paciência, porque aquela nuvem certamente passaria. Zia chegou acompanhado do Nedim e um vasinho de flores. Cadê Zuhal, Nedim? Zia perguntava pelo irmão, pela Seher e tals. Yaman disse que ela havia acordado e Zia quis vê-la, mas Yaman explicou que ela estava sob efeito de tranquilizante e que havia perdido a memória devido ao golpe. Zia ficou chateada e Nedim também. Zia perguntava se ela não lembrava deles e se também não lembrava do Yaman, e ele disse que não.
Zia disse que não poderia ser, mas Yamã pediu que ele não se preocupasse, porque ela iria melhorar. Zia tinha levado uma flor que chamava-se Bela Adormecida, com uma serrer. É isso mesmo, produção, Bela Adormecida, meu Deus do céu. Ele explicou o significado da flor e tal, eu cortei, porque senão o vídeo seria de 1 hora. Yamã disse que ficaria lá e que não iria ficar separado nem por um momento. E assim terminou o episódio. Yamã que lute para conquistar a confiança de Serrezinha, que não lembra quem é e pelo visto também não lembrará de Yusuf. E veremos o que Nazaré guardou pra gente. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.